Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de hoje em nosso ciclo, nossa última palestra de nosso ciclo de palestras de nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. Professora Marcela, muito obrigado você por encerrar, ou seja, por aceitar nosso convite e, bom, você vai ter o privilégio de hoje encerrar esse nosso primeiro ciclo, ou seja, o ciclo relacionado a este semestre. Dessas palestras que nós estamos fazendo todo semestre em nosso programa de pós-graduação, um pouco para que nossos estudantes e também professores conheçam, assim, tentar atrair professores a nosso programa, conseguir aquelas interações de pesquisa, não? E mais nesses tempos que a gente está atravessando por uma situação bem complicada. Então, essas palestras têm ajudado muito. Já hoje, alguns professores têm interagido com alguns palestrantes, produto dessas palestras que estamos desenvolvendo aqui. E, bom, um pouco falando sobre a trajetória científica da professora Marcela. Ela é professora adjunta do Departamento de Química da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é graduada em Engenharia Química e tem mestrado em Ciência de Materiais e doutorado também em Ciência de Materiais pela UFPE. Ela realizou um doutorado sanduíche entre a Universidade de Alcalá, em Espanha, através do programa Núcleo de Estudos em Química Forense, e também realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Brasília e com o Grupo de Investigação em Ciências Químicas e Forense da Universidade de Alcalá. Também atuou como pesquisadora jovem talento do Programa Institucional de Internacionalização da CAPES, na UFPE, e foi professora colaboradora do Instituto de Química da Universidade Federal de Brasília, e integrou o Núcleo de Pesquisa e Investigação em Jogos e Atividades Lúdicas de ensino da Química, e as linhas de pesquisa, as experiências mais significativas da professora Marcela, que ela ressalta na parte de desenvolvimento de materiais luminescentes para aplicações forenses, assim como a caracterização espectroscópica e estrutural por técnicas de espectroscopia de luminescência, espectroscopia Raman, infravermelho, difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura. A professora Marcela também tem participado da orientação de vários estudantes de mestrado, de iniciação científica e de trabalho de conclusão de cursos de graduação, assim como em diferentes eventos científicos. Professora, mais uma vez, agradeço muito pelo convite. E, bom, prazer de novo revê-la, porque a última vez acho que nos vimos era nos tempos que ainda não existia Covid e nos tempos de doutorado, então faz muito tempo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, em nome de nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. E, bom, agora cedo a palavra para você. Pode ficar à vontade com sua palestra. Então, primeiramente, muito obrigada, professor Ramon, tá? Ao professor Eduardo Padrão também, que intermediou para que essa palestra pudesse acontecer, tá? E ao programa da pós-graduação em Engenharia Física também. Tá? Para mim é uma honra poder estar aqui, poder divulgar o trabalho que eu fiz, tá? E estimular outras pessoas também que queiram seguir nessa área e mostrar todas as linhas de pesquisas que podem também ser desenvolvidas, né? Eu vou... Quanto tempo é de apresentação? Para eu não... Não, você pode ficar à vontade, não se preocupe com a gente, geral, disponibiliza horário de 4 a 6 horas, então você fique à vontade, não se sinta tímida hoje, que é nosso último dia de palestra desse semestre. Tá. Deixa eu só ver se está limpinho aqui. Acho que... Tá compartilhando a tela? Sim, tá tudo perfeito. Tá, então, primeiramente, eu agradeço novamente pelo convite, tá? Eu queria falar que, recentemente, eu passei na cidade de Cabo Santo Agostinho e vi o campus das engenharias. É um prédio que fica lá acho que é uma BR, uma avenida principal ali, né? Eu não conheço direito, mas é um prédio que ficou muito bonito, chama muita atenção. Tá? Então, eu vou contar primeiro um pouquinho da minha história, né, de onde é que eu vim e tudo mais, para depois entrar na minha linha de pesquisa.
Eu sou do interior aqui de Pernambuco, de Surubim. Talvez algumas pessoas conheçam como a capital da vaquejada, tá? Mas eu prefiro dizer que é a cidade de Chacrinha e Capiba, né? Ela fica a 127 quilômetros daqui do Recife, tá? Então, assim que eu terminei de fazer meu ensino médio em Surubim, eu vim para Recife para poder fazer a minha graduação, né? Então, eu vim para a UFPE, fiz o curso de Engenharia Química, terminei ele em 2010, e logo em seguida já entrei no mestrado, que eu terminei em 2012, e doutorado, que eu terminei em 2016, tá, em Ciências de Materiais. Nesse meio tempo, enquanto eu fazia, já quando eu comecei a fazer o mestrado, na metade do meu mestrado, eu comecei, como a professora Ana Paula falou, eu era aluna da professora Ingrid, e aí a professora Ingrid foi morar em Brasília e terminou conseguindo algumas parcerias com a Polícia Federal. O meu trabalho é na linha forense, né? Então, eu passei aí várias vezes a Brasília, acho que eu fiz quase metade do meu mestrado em Brasília, tá? Aqui é o campus da UNB, para quem não conhece, tá? Esse aqui é a parte norte e a parte sul do campus. Esse campus é enorme, ele é quase metade da cidade, se você for pensar em asa sul e asa norte, tá? Aqui está o Lago Paranoá, e aqui ainda tem o Instituto de Química, fica por aqui, nessa região aqui, tá? E uma coisa diferente, assim, do campus da Universidade de Brasília, que eu gostaria de destacar, é que ele é bem diferente dos outros campos que a gente está habituado, porque ele é aberto, tá? Ele não é cercado para o ambiente externo. Então, você, da avenida, você entra no campus e sai, não é um local fechado, tá? E aqui é o Instituto de Química, onde eu passei a desenvolver algumas pesquisas, tá? Além da Polícia Federal, também lá em Brasília. Então, entre 2011 e 2015, eu ia esporadicamente a Brasília, eu desenvolvia os materiais aqui na universidade, na UFPE, e depois ia para Brasília para poder fazer os testes, tá? E quando eu terminei o meu doutorado em Ciências de Materiais, aí eu fui fazer um pós-doutorado lá em Brasília, no Instituto de Química, né? Foi onde eu pude ser também professora visitante lá do departamento do Instituto. E aí, quando eu terminei o pós-doutorado, eu fui para a Universidade de Alcalá, na Espanha. Só que eu também fui para a Universidade de Alcalá em 2015, porque eu fiz, como o professor Ramon falou, eu fiz doutorado de sanduíche na Universidade de Alcalá. Tá? A cidade de Alcalá é uma cidade bem antiga. Aqui é a Universidade de Direito dela, tem mais de 500 anos essa universidade, é uma das primeiras do nosso mundo, né? E aqui tem uma foto da pracinha, da cidade em si, tá? E aqui do instituto onde eu fui fazer a minha pesquisa, tá? Que era um prédio de química. Então, eu fui bem viajante nesse tempo todo, tá? E eu acho que pesquisa a gente faz assim, a gente nunca consegue fazer tudo num canto só, e é necessário a gente estar sempre se deslocando, a gente tem que estar aberto, na minha opinião, né, a estar sempre com possibilidade de viagem, né? E também é muito bom, cientificamente, tá? E a gente também conhece outras culturas e tudo mais. Então, eu vou falar agora do meu trabalho em si, tá? Como eu falei, ele é na parte forense. Então, eu vou apresentar uma breve introdução sobre alguns termos que vai ser interessante para a compreensão de vocês, né? Então, o meu trabalho principal, minha linha de pesquisa principal foi o desenvolvimento de marcadores luminescentes para identificação de resíduos de tiro. Tá? Então, eu trouxe aqui a foto do perfil de algumas munições para a gente poder entender o que é, como é que são os componentes, o que é dividido, tá? Então, uma munição, ela vai ser formada por um projétil, tá? O projétil é essa parte aqui, é a única parte que é a parte que sai da arma, pelo cano da arma e que atinge o alvo. Tá? Esse projétil, normalmente, ele é feito de chumbo, mas hoje em dia tem projéteis que são encamisados, tá? Com latão. Além do projétil de chumbo, a gente tem aqui a nossa pólvora. Essa pólvora, ela pode ser dependendo da sua composição, né, ela pode ser de base simples, dupla, tripla, tá? Ela pode ter, por exemplo, o principal componente normalmente é a nitrocelulose, mas aí pode ter nitroguanidina e nitroglicerina também. Aqui a gente vai ter a nossa cápsula de espoletamento. Tá? Dentro dessa cápsula de espoletamento, a gente tem o primer, tá? Chamado também de massa iniciadora,
E o que acontece, a última parte que eu gostaria de destacar aqui é o estojo, né? Que é o estojo que mantém todos esses componentes presos, né? Então, quando é realizado o disparo, o cão aqui da arma, ele atinge essa parte aqui da cápsula de despoletamento. E aí aqui tem alguns cristais, tá? Como o cifenato de chumbo, tá? E esses cristais, com esse impacto, eles se rompem e liberam uma quantidade de energia muito grande, tá? E aí é iniciada a ignição, tá? Ou a combustão desses componentes. E aí, através desse orifício, ultrapassa aqui uma chama que atinge a pólvora, tá? Que está nesse ambiente aqui confinado, e aí essa pólvora ela entra em combustão muito rapidamente, e aí gera uma quantidade muito grande de gases que vai fazer com que esse projétil aqui seja expelido do cano da arma, tá? A temperatura aqui também é muito alta, chega em torno de 2.500 graus Celsius. Então, se a gente quer desenvolver um material para adicionar nessas munições, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Por exemplo, em estabilidade, se ele tem que ter estabilidade térmica, estabilidade química para não reagir com os compostos da munição, tudo isso, tá? Então, vou mostrar aqui um vídeo para vocês do momento do disparo, tá? Então, o projétil, ele é expulso, ele é expelido pelo cano da arma, tá? Tanto com o revólver como com a pistola, e aí ele gera uma quantidade muito grande de gases, tá? Que são expelidos pelos orifícios, ó, aqui pela câmara de ejeção, aqui também através do cão da arma, também aqui os orifícios que tiverem aqui vão sair gases também, tá? Um revólver, ele costuma gerar mais resíduos na mão do atirador do que uma pistola, mas ambos geram resíduos, dá para ver aqui que um revólver termina tendo mais resíduos nessa área aqui, tá? Já a pistola, dependendo se esse cão foi exposto ou não, pode gerar menos resíduos. E aí, por que é tão importante esses resíduos de tiro? Porque eles podem colocar uma pessoa como suspeito de ter ou atirado uma arma ou de ter estado numa cena do crime no momento do disparo, tá? Ou ter tido contato com esses resíduos de tiro que são chamados de GSR, tá? Que vem do inglês de Gunshot Residue. Então, esse GSR, esse Gunshot Residue, ele, tradicionalmente, ele é classificado como... Deixa eu só pausar aqui. Tradicionalmente, ele é classificado como IGSR ou OGSR. E o IGSR vem da composição inorgânica dele, tá? E o OGSR é a parte orgânica. A inorgânica vai depender principalmente da composição desse primer aqui, mas também vai ter em seus elementos compostos do próprio cartucho e da própria arma. Já o OGSR, ele vai depender principalmente do tipo de pólvora utilizada, tá? Base simples, dupla, tripla, que vai depender dos compostos que tem, dos aditivos que vão ter também, estabilizantes que vão ter dentro da pólvora. Então, o OGSR, ele vai ter a sua composição química dependente disso aqui, tá? E o IGSR, a parte inorgânica disso aqui. Tá? Alguns professores não gostam muito de dizer a parte inorgânica ou a parte orgânica, porque, na verdade, ele se mistura, né? Se mistura tudo e é tudo GSR. Tá? Mas a gente tem a parte inorgânica e a orgânica, tá? Tradicionalmente, quando a gente fala GSR, a gente está falando da parte inorgânica. Por quê? Porque existem outras coisas que têm pólvora, por exemplo, fogos de artifício, tá? Que poderiam gerar resíduos similares com o OGSR, né? A parte dos estabilizantes, outras coisas que a gente poderia não vai identificar na pólvora de fogos de artifício, por exemplo, tá? Mas poderia gerar um padrão mais parecido. Então, no geral, para você identificar o resíduo de tiro, sempre foi feita a análise mais do IGSR, mas a análise do OGSR também é super importante. Então, existem diversas técnicas que a gente pode utilizar para caracterizar o IGSR, tá? Ou o GSR. Mas a principal delas, tá, que é a microscopia eletrônica de varredura acoplada ao EDS, ela tem a capacidade de analisar tanto a morfologia como a composição das partículas.
Isso é interessante por quê? Porque quando a gente fala de munição convencional, que é a munição que quase todas as pessoas têm acesso, essas munições elas geram resíduos que possuem em sua composição antimônio, bário e chumbo, tá? Então, elas geram partículas que são esferoides, tá? Devido ao calor da combustão e tudo mais. Elas são esferoides e contêm aqui dentro, tá? Os três compostos simultaneamente, tá? Antimônio, bário e chumbo. Pode ter só um, pode ter dois, tá? Mas para caracterizar que inequivocamente que é um GSR, você tem que detectar isso, tá? Essa é a norma da STM que fala. E aí, por isso que o MEVDS é a principal técnica para analisar isso, tá? Apesar de terem várias outras técnicas, tá? Como CPMS, CPOES, tá? E para a análise do OGSR, eu destaco aqui Rama, infravermelho, tá? Mas, no Brasil, a maior parte da análise de GSR é feita por métodos colorimétricos, tá? Que são métodos que você pode identificar, por exemplo, a presença de chumbo, tá? Depois a presença de bário, de antimônio, tá? Ou a presença de nitretos. Então, são métodos menos específicos e também você não garante com esses métodos colorimétricos que todos esses elementos estão presentes numa mesma partícula esferoide, tá? Então, o RT-PCR do GSR seria o nosso MEVDS, tá? Só que, por exemplo, se a gente levar em consideração que no Brasil, em 2017, a gente teve quase 70 mil homicídios, tá? E 70% deles foram feitos com armas de fogo. Então, para as instituições de investigação criminal, tá? Um número enorme de amostras que necessitam ser processadas diariamente, né? E aí a análise por MEVDS termina sendo um pouquinho trabalhoso, tá? Demanda tempo. Mas, até aí, tudo bem, a gente tinha um método bem estabelecido para caracterizar o GSR, só que o que é que acontece? Nas últimas 2 décadas, tá, percebeu-se que atiradores frequentes eles tinham um nível de chumbo elevado no sangue. Atiradores frequentes são quem? São policiais em treinamento, tá, que passam horas no stand de tiro, eles ficam em contato com o chumbo, termina se acumulando no sangue, tá, e aí pode causar uma série de problemas. Então, para reduzir essa exposição ao chumbo, as empresas de munições criaram as munições NTA, que é Non-Toxic Ammunition. Essas munições, elas são totalmente encamisadas, e aí eles trocaram a composição do primer. E agora você não tem mais essas partículas, nem a esferoide, nem tem antimônio, bário e chumbo. Você gera partículas que têm silício, sódio, cobre, coisas que são bem comuns. Então, com isso, todos esses métodos aqui, tá? Inclusive esses colorimétricos também, se tornaram ineficientes em caracterizar as munições NTA. Então, o que é que acontece? A comunidade científica, uma parte dela, está focando em identificar o OGSR, tá? Eu cheguei a trabalhar também com essa parte aqui do Rama, e eu diria que outra parte está focando em desenvolver marcadores para as munições, marcadores químicos ou marcadores luminescentes. E aí foi o que a gente fez. A gente desenvolveu marcadores luminescentes, que também são marcadores químicos, porque tem uma composição química bem definida, para adicionar nessas munições, tá? E reduzir, cessar esse problema da falta de método de identificação das munições NTA. Então, tá aqui a patente que a gente publicou, ela em 2010, tá? Que é o processo de obtenção de munição luminescente e processo de detecção de resíduos de tiro. Durante esses últimos 10 anos, a gente desenvolveu uma série de materiais, tá? Com alguns materiais inorgânicos, como o aluminato de zinco, mas o material que se mostrou mais promissor, né, foram as redes metalorgânicas, que são as chamadas MOFs. As MOFs são materiais híbridos, tá, porque ela é formada por um ligante orgânico, normalmente um ligante orgânico multidentado, e um centro metálico, tá? Um cluster inorgânico. Normalmente elas são cristalinas, tá? E são porosas. A principal característica da MOF é a sua porosidade. Nessas estruturas, o centro metálico, ou esse cluster inorgânico, ele vai ser o principal responsável pelas propriedades do material, por exemplo, propriedades ópticas, elétricas ou magnéticas,
tá? Enquanto que o ligante ele é o principal responsável pela estrutura do material. Tá? E aí, o que é que acontece? Quando a gente está fazendo a síntese desses materiais, dependendo das condições de síntese, do metal, do ligante que se adiciona, esse metal e esse ligante, eles vão se coordenar de formas diferentes, e aí pode ter uma diversidade estrutural muito grande. Então, para você fazer a síntese, você tem que ter um bom domínio dos parâmetros de síntese, para determinar quais são os parâmetros adequados para cada material. Por exemplo, aqui a gente tem a MOF 5, é uma das MOFs mais antigas que tem, tá? Ela utiliza o ligante BDC, que é o benzeno de carboxilato, e aqui eu mostro, ela tem outras MOFs, elas têm o mesmo cluster, né? Mas ela tem, o ligante está trocado aqui, ó, de uma para outra, tá? Ele tem uma quantidade diferente de anéis. E isso faz com que essa cadeia aumente e a gente consiga definir o tamanho do poro mais adequado, tá? E aí isso é super importante para materiais porosos, né? Para a área de materiais porosos. Para o caso do marcador, acredito que não faça tanta diferença assim, mas foi um material mais promissor, tá? Eu já vi, agora o pessoal, depois que a gente começou a trabalhar com isso, outros grupos de pesquisas começaram a trabalhar também, e desenvolveram alguns complexos, e eu vi esses trabalhos, mas nenhum material ele conseguiu ser mais eficiente do que as MOFs. Tá, então, quais são as principais aplicações para a MOF? Né? Como a gente tem um tamanho de poro ajustável, tá? A gente ajusta ele de acordo com o tamanho do ligante. A gente tem elevada porosidade e área superficial. Eles também têm uma estabilidade térmica razoável, tá? E estabilidade química. As MOFs, elas são pouco solúveis na maioria dos solventes, por exemplo. Ele tem uma série de aplicações no campo dos materiais porosos, tá? Como armazenamento de gás, catálise, separação e purificação, e na área também de carregamento de fármaco, que é o drug delivery. Tá? Isso é legal porque você controla o tamanho do poro para que você consiga absorver uma droga para que uma droga com um tamanho específico consiga, em teoria, pelo menos, entrar naquele poro, tá? Só que, o que é que acontece? Quando a gente adiciona os íons lantanídeos, a gente forma o que são chamadas LN-MOFs, tá? A gente adiciona as propriedades ópticas desses íons a esses materiais porosos, tá? E aí a gente consegue um novo gama de aplicações, tá? No campo dos dispositivos moleculares conversores de luz, tá? Com lasers, lâmpadas, displays, sensores e marcadores luminescentes também. Então, brevemente, sobre os lantanídeos, muitas vezes eles são um pouquinho esquecidos, eles ficam lá naquela parte de baixo da tabela periódica, são os elementos que vão do lantânio ao lutécio, e aí eles são conhecidos por ter o orbital 4F sendo preenchido ao longo dessa série, tá? Para cada novo elemento, a gente vai tendo mais um elétron no orbital F. E aí, devido a esses orbitais F estarem semi-preenchidos, a gente consegue ter transições, as transições FF desses orbitais, tá? Que são responsáveis pelas cores que a gente consegue ver, visualizar, tá? Em alguns desses elementos, tá? Por exemplo, o samário e o európio, eles emitem no vermelho, tá? Quando irradiado com radiação ultravioleta. O túlio no azul, o térbio é no verde, o disprósio é no amarelo. Alguns são no infravermelho também, que é utilizado para produção de laser também, tá? Que aí seria, no caso, a up conversion, né? E não down conversion. Mas aí, os lantanídeos, então, eles são caracterizados, né? Por ter uma elevada luminescência, tá? E linhas de emissão bem definidas. Por quê? Porque esse orbital 4F, ele é blindado do ambiente externo pelos orbitais mais externos. E aí ele acaba sendo pouco afetado pelo ambiente externo e faz com que essas linhas sejam bem definidas, tá? Independente dos ligantes, por exemplo, você vai ter sempre as mesmas linhas praticamente nos mesmos comprimentos de onda. Pode ter um pequeno desvio, mas, no geral, é muito, muito pertinho, tá? Só que eles têm absortividade molar baixa, tá? Os lantanídeos. Então, a ideia é a gente utilizar ligantes que absorvam essa radiação
ela absorve a radiação, transfere para o lantanídeo, e aí o lantanídeo emite, né, essa luz. E aí, um dos ligantes que eu trabalhei foi o BTC, eu trabalhei com ele no meu doutorado, que é o benzeno tricarboxilato. O BTC, ele tem um nível tripleto acima desses lantanídeos que eu falei, né, o samário, o europeu, o terbo, o tá? E aí, isso é importante para que você tenha uma transferência do ligante para o metal, tá? Que esse nível tripleto esteja acima do nível emissor desses lantanídeos. Tá? Então, no caso do BTC, ele, como está bem acima, tá? A gente pode ter uma transferência nesse caso. Então, o que é que eu fiz no meu doutorado? Eu fiz toda a parte de síntese do ligante, tá? Onde eu testei diferentes métodos de síntese, como o hidrotermal convencional, o hidrotermal assistido por micro-ondas, tá? Fiz toda a parte de otimização desses materiais, como alterando o tempo de reação, proporção metal-ligante, para poder obter um material que fosse o mais luminescente e mais eficiente possível, tá? Então, aqui tem um exemplo de um material muito bom, tá? Um marcador que foi muito bom, que foi a MOF Europa PTC, ou 1078, tem aqui os modos de coordenação do ligante com a Europa, né? O bidentado ponte-quelato e bidentado em ponte, tá? O número de coordenação aqui da Europa, a gente observa que ele é ligado a 8 oxigênios todos do BTC, ele não tem nenhuma molécula de água ligada a ele, e aí isso aí é bem importante para a gente ter uma maior eficiência quântica, tá? Porque as moléculas de água, elas ajudam a suprimir a luminescência desses materiais. Tá? E aí, formando essas redes aqui tridimensionais, são redes bastante rígidas, tá? E talvez por isso essa estabilidade térmica. Então, uma vez sintetizados os materiais, a etapa seguinte sempre foi fazer testes nas munições, tá? E aí, esses testes, como eu falei, eu fazia sempre na Universidade de Brasília. E como é que a gente faz? A gente pega uma munição, coloca ela no martelo de Nessa, esse martelo a gente dá pancada mesmo numa madeira, aí esse martelo ele vai fazer com que o projétil e a pólvora ele saia daqui, tá? Ele separa os componentes. A gente adicionava o marcador à pólvora, tá? Não ao primer, e sim à pólvora, mas também pode ser feito adicionando ao primer, mas é mais difícil porque a gente não consegue fazer isso manualmente, a gente só conseguiria fazer no primer, na própria empresa de munições, e aí a gente já tem um diálogo com essa empresa, tá? Eles já estão fazendo esses testes, adicionando o marcador ao primer das munições, e aí, com isso, a gente bota numa prensa de recarga e fecha a munição, e depois a gente realiza o disparo, tá? A gente otimizou a quantidade de marcador que adicionava, a gente começou adicionando 10%, depois diminuiu para 5%, 4%, 2%, a gente consegue visualizar bem, tá? Mas a maioria dos testes que eu tenho é com 4%. Então, depois do disparo, a gente vê que os resíduos eles se dispersam no ambiente como um todo e também nas mãos do atirador. A gente coleta, tá? Normalmente utilizando esses suportes aqui, que são os stubs de microscopia, coleta principalmente na mão do atirador, né? Mas antes disso, o que a gente normalmente faz, a gente passa uma lâmpada ultravioleta para ver onde é que estão esses resíduos luminescentes. Tá? Então, aqui tem a imagem da mão do atirador, tá? Após um disparo com a munição marcada. Essa munição aqui tinha 4% de um marcador de segunda geração, que eu vou falar sobre ele um pouquinho depois. Aqui a arma, como é que fica? Aqui a gente tem a janela de ejeção da arma, tá? A mão do atirador aqui também. Então, fica bem, bem visível. Aqui é o cinto da policial, esse teste aqui foi feito lá na Espanha, a gente vê aqui o cinto da policial com esses marcadores, e olha que são 16 miligramas, se eu não me engano, que a gente coloca na munição, tá? Do marcador. O cartucho, tá? No chão, assim como os resíduos, os pontos luminescentes aqui no chão. Isso aqui é interessante para ajudar a gente a determinar aonde que foi a posição do disparo. Aqui é com o marcador verde, tá? Esse marcador aqui é feito com térbio. A arma também, tá? Aqui a janela de ejeção e a mão do atirador. O cartucho no chão, bem luminescente.
E, além da análise visual, tá? Por exemplo, se você encontra esse tipo de padrão na mão de uma pessoa, tá? Esses pontinhos aqui, ou esses arrastos aqui, já seria se a polícia apreende um suspeito, né? Já seria um indicativo muito grande de que a pessoa realizou um disparo de arma de fogo. Mas, além disso, a gente pode caracterizar esses resíduos que foram coletados por diferentes técnicas, como o próprio MEV-EDS, tá? Que a gente tem um exemplo de uma partícula observada no MEV-EDS, tá? No MEV, desculpa, e aqui o EDS, onde a gente vê, além dos componentes comuns da munição NTA, que é alumínio, silício, potássio, cálcio, ou seja, nada que não seja incomum, tá? A gente vê aqui também o perfil do európio no EDS e aqui do térbio, tá? A gente caracteriza também por infravermelho, onde a gente tem aqui, por exemplo, aqui é um marcador puro, e aqui a gente tem os resíduos coletados na arma, mão e no estojo, tá? Por rama também a gente vê que o perfil do marcador, ele se mantém após o disparo, então isso indica que ele tem uma estabilidade térmica boa, tá? O suficiente para resistir à temperatura de 2.500 graus Celsius ali do momento do disparo, e a pressão também absurdamente alta. E a gente tem também, a gente consegue caracterizar a partir da espectroscopia de emissão, onde a gente tem as principais transições daqueles lantanídeos, tá? Aqui tanto do térbio, do európio, como as transições que são características do térbio, tá? Tanto encontrado, esse aqui, por exemplo, o preto é sempre do marcador puro, e aqui é do resíduo coletado, tá? E essa análise aqui, ela é feita num equipamento que é chamado VSC, que é Video Spectral Comparator, que ele é muito utilizado em documentoscopia e já é um equipamento que está disponível nas principais centros investigativos de polícia, né? Esse equipamento VSC, então, é bom porque a gente não precisaria mudar muito, assim, a rotina, tá? Então, você identifica os resíduos, você visualiza os resíduos e você confirma que esses resíduos são, de fato, o marcador. Então, eu vou mostrar agora para vocês uma série de aplicações que a gente fez com esses marcadores, tentando ver que tipo de informação eles forneceriam a peritos criminais, tá? Ou seja, cenários forenses. A primeira coisa que eu imagino que um suspeito, uma pessoa, um criminoso faria ao realizar um disparo, seria tentar lavar as mãos, né? Se ele não for preso no momento do disparo, tá, um flagrante, ele vai tentar ocultar aqueles resíduos, né? Então, a gente fez o teste de quanto tempo aqueles resíduos permaneciam nas mãos do atirador após o disparo, tá? Então, nessa primeira situação, o atirador ele não poderia lavar as mãos. E aí, os resíduos eles passaram mais de 10 horas, tá? Depois desse tempo, o atirador terminou indo para casa, tomou banho, e no dia seguinte a gente não visualizou. A gente pediu para ele lavar as mãos a cada 1 hora, tá? E aí ele resistiu por 9 lavagens, né? 9 horas. Depois disso, não foi possível mais visualizar os resíduos. E outra coisa que a gente fez foi pedir para lavar a mão consecutivamente, tá? Até não ver mais os resíduos, e aí até 16 lavagens a gente conseguia, até 15, né? Na 16ª a gente não visualizava mais. Tá? Então, mostra que esses materiais, na verdade, eles têm uma aderência muito boa à mão. E aí, eu acho que isso é uma vantagem do ponto de vista forense, é muito interessante. A gente tentou coletar também esses resíduos em locais não convencionais, porque o que acontece na verdade? Como esses resíduos eles não são visualizados, eles são microscópicos, né? O que acontece é que o perito ele coleta o resíduo basicamente nessa região aqui da mão, tá? Que é chamado dorso da mão. Ele pode na região palmar também, tá? Pinça palmar, mas de qualquer forma é restrito à mão do atirador. Só que imagina-se que o atirador lavou a mão e retirou todo o resíduo. É interessante que você possa coletar também em locais não convencionais, tá? E aí, esse resíduo aqui é um pontinho, tá bem fraquinho, mas foi um marcador, uma partícula do marcador que foi encontrada na narina do atirador, e a gente conseguiu, inclusive, ter o espectro, tá com ruído muito alto, mas a gente conseguiu ter o espectro dele.
desse resíduo, tá? Aqui foi na testa do atirador, isso aqui é um paninho que foi passado na testa dele, tá? E aqui é uma partícula perto da boca do atirador, tá? Você pode encontrar no cabelo também, em vários locais, tá? Então, uma vez que você pode ver o resíduo, isso te dá uma possibilidade maior de você, de fato, coletar o GSR, tá? Evita os chamados falsos negativos, tá? A pessoa atirou e você não consegue detectar o resíduo. A gente avaliou também a transferência desses resíduos para objetos que foram manipulados pelo atirador, como um estilete aqui, um relógio, um crachá, a gente vê o ponto aqui vermelhinho, tá? E aqui é uma agenda sem ir com a luz ultravioleta, tá? E a gente vê que ocorre, de fato, a transferência. Então, mesmo que você não tenha mais resíduos nas suas mãos ou no seu corpo, seus objetos também podem ter esses resíduos de tiro, tá? E podem ser facilmente localizado, tá? E realizada a perícia em cima disso. Outra coisa que a gente estudou nesse contexto forense também foi a transferência de resíduos. Isso aqui é muito importante, tá? De uma pessoa que atirou uma arma para uma pessoa que não atirou. Tá? Então, o que é que a gente fez aqui? O atirador, ele atirou e depois apertou a mão de um segundo indivíduo. Tá? Essa é chamada transferência secundária dos resíduos, tá? Esse segundo indivíduo apertou a mão de um terceiro indivíduo, tá? Que seria a transferência terciária. E aí, a gente coletou resíduos da mão de todos, do atirador e desses dois indivíduos, e analisou por MEV-EDS, tá? Utilizando munição marcada. E aqui, o que é que a gente observa? Aqui são os resíduos coletados na mão do atirador. A gente vê uma quantidade muito grande de resíduos que tem a composição do marcador, tá? Que tem, por exemplo, o európio. Mas a gente vê aqui que o indivíduo 2, ele também apresenta partículas, tá? Mesmo ele não tendo atirado, ele apresenta partículas com composição do marcador nas mãos, tá? O número é reduzido de partículas, mas é um número ainda muito alto. Então, por exemplo, tem que ter cuidado ao prender um suspeito, por exemplo, a deter um suspeito, você colocar um carro de polícia, onde tem policiais que têm contato com resíduos de tiro, então pode haver essa transferência, tá? Então, eu acho que isso deixa um recado muito importante para que a perícia ela possa ser feita de uma forma com mais rigor, né? E já o terceiro indivíduo, né, a transferência terciária, a gente também detectou, tá? Mas um número bem reduzido de partículas, por exemplo, o primeiro atirador tinha 34 partículas, tá? O segundo, 4, e o terceiro, 2, tá? Um número pequeno, mas ainda considerável. Então, por isso que encontrar um bom advogado poderia discutir esse tipo de evidência, porque encontrar resíduos de tiro na mão de uma pessoa não necessariamente diz que ela efetuou o disparo. Ela pode ter estado no lugar do disparo, já que tem a dispersão, ou pode ter tido contato, tá? Mas aí tudo isso tem que ser investigado com rigor. A gente avaliou também a dispersão dos resíduos em diferentes cenas de crime, nesse caso aqui em um veículo, tá? A gente efetuou disparos de fora do veículo, e de fora para dentro, né? E de dentro para fora, e disparos também aqui contra o para-brisa do veículo. E aí, o que a gente observou? Quando a gente atirou dentro do veículo, a gente ficou com essas marcas aqui na porta. Já quando a gente atirou fora do veículo, os resíduos eles ficaram no banco. Tá? E aqui, no para-brisa, também ficou bem mais fácil a gente verificar se o tiro saiu de dentro ou de fora, tá? Porque o orifício vai ser basicamente o mesmo, mas você precisa saber se é de dentro ou de fora, tá? E a gente cola uma fita adesiva aqui, retira os resíduos e bota a luz ultravioleta para saber se foi de dentro ou de fora. Eu gosto sempre de comentar aqui do caso de Adriano, né, que falava que ele não atirou, que eu não lembro mais direito, mas repercutiu na mídia muito, e na época a gente falou, poxa, se as munições tivessem o marcador da gente, ajudaria a resolver mais facilmente essa situação. Outra coisa que a gente avaliou foi se os marcadores eles podem ajudar a gente a determinar o local do disparo, né? Se fossem utilizadas munições sem o marcador, para você determinar o local do disparo, você tem que utilizar métodos colorimétricos, que são destrutivos, que vão, por exemplo, identificar a presença de nitretos que vem ali da combustão da pólvora.
No caso do marcador, não, basta a gente apagar a luz e ligar uma lâmpada ultravioleta, ou deixar um ambiente mais escuro e ligar uma luz ultravioleta, tá? Então, a gente fez o seguinte, a gente pediu para um atirador entrar aqui no local do disparo, escolher uma posição, dar o disparo e marcar no envelope, e aí ninguém sabia onde é que ele tinha atirado. Depois entrava um perito não, né? A gente entrava aqui e tentava descobrir qual desses locais ele disparou, e a gente conseguiu identificar todos, tá? Todos os locais que foram escolhidos por 8 atiradores diferentes. Então, a gente determinou muito fácil e rápido o local do disparo. A gente avaliou também a dispersão do GSR em alvos, tá? Como a gente vê aqui, em diferentes distâncias. Como eu posso ver aqui, por exemplo, um tiro efetuado a 10 centímetros, tá? Uma quantidade grande de resíduos aqui nessa região. E aí, esses resíduos vão ficando mais dispersos à medida que a gente vai se afastando do alvo, tá? Então, pode ajudar também a determinar a distância do disparo sem precisar fazer nenhum outro método para revelar esses resíduos. Aqui também é feito em uma pele de porco, né, de pernil, um tiro encostado, que a gente vê até a queimadura, né, do tiro a queima-roupa, e o tiro um pouquinho mais distante, como aqui 1,30 m, tá? Até dentro também, depois a gente abriu esse porco, e a gente tem aqui sem UV e com UV, tá? A gente vê aqui que é possível visualizar os resíduos até dentro da pele da vítima, nesse caso, né? Foi só um pernil, tá, gente? Comprou o pernil e obviamente. E a gente também fez... a gente viu, peraí, será que a gente consegue determinar de verdade a distância? Então, a gente fez testes cegos, né? Normalmente, são testes que o analista ele não tem ideia da distância que foi feita, né? Mas é entregue para ele um padrão, aqui são os padrões de tiros realizados a 1,20 m, 60 centímetros e 30 centímetros, e foi dado para ele as amostras desconhecidas, e aí ele conseguiu identificar todas essas amostras, as distâncias corretas, tá? Então, todo esse material que eu mostrei para vocês foram publicados nesses 3 artigos aqui, tá? Esse segundo e esse terceiro. Tá? E aí eles mostraram como que os resíduos eles podem facilitar a vida de um perito, né? E aí a gente lembra que no Brasil estima-se que somente 5 a 8% dos homicídios eles são totalmente elucidados aqui, tá? Então a gente precisa urgentemente aumentar essa taxa de elucidação de crimes, reduzir a impunidade, porque isso ajudará com certeza a reduzir a criminalidade. Como eu falei, eu trabalhei também com a parte do OGSR, esse trabalho eu fiz na Espanha, na época do meu doutorado de sanduíche, e o que é que a gente fez? A gente, até o momento, sempre que a gente atirava, a gente encontrava o resíduo marcado, né? E aí a gente se questionava, tá, mas isso aqui é marcador ou é marcador com resíduo de tiro? E aí o que é que a gente fez? Foi quando a gente fez esses testes lá, na Espanha, e a gente queria saber se o resíduo ele se juntava com o OGSR para formar uma partícula única, tá? Ou um aglomerado único, e isso aí iria conferir uma assinatura muito boa, muito interessante para o marcador, e iria unificar as duas maiores tendências do momento, né? Que são os marcadores químicos com a análise do OGSR. A gente utilizou a microscopia Raman, que tem uma série de vantagens, tá? Não precisa de preparação de amostra, é não destrutível, que é muito importante para ciências forenses, né? Não destruir as provas, as evidências, e espectros são relativamente simples, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma foto, por exemplo, do nosso... Isso aqui é pólvora encontrada no chão, pólvora parcialmente combusta, tá? E quando desliga a luz ultravioleta, como é que fica, tá? Então, mas a gente queria comprovar que, de fato, a gente tinha o OGSR e o GSR junto, e o marcador junto. Então, como eu falei, a gente fez o quê? A gente pegou um atirador, ele atirou no alvo, tá, que estava a 10 metros de distância, e a gente saiu coletando resíduos em pontos específicos, tá, mas onde a gente estava vendo que tinha resíduos. E coletou também na mão do atirador e na arma, e aí a gente fez a análise por Raman. Esse Raman, ele tem um microscópio acoplado, e aqui vocês podem ver, em vermelho é o perfil, tá? É o espectro Raman do marcador vermelho.
E aqui em azul é o do OGSR sem marcador. E aí o que a gente observa é que para os tiros, os resíduos coletados a 10, 30, 1 metro, até 8 metros, a gente observa tanto a composição aqui do marcador, como também do OGSR, tá? Então, a gente já tira daí que esses resíduos, de fato, eles se juntam, formam partículas juntas, partículas ou aglomerados, né? E a mesma coisa para o marcador verde, tá? E aí a gente analisou isso também por MEV-EDS, essas partículas. Nesse caso, a gente utilizou munições convencionais, porque seria mais fácil para a gente verificar que tipo de partícula que estava se formando, né? Como é que eles interagem. A gente analisou, por exemplo, só das mãos do atirador, mais de 3.500 partículas, tá? Da arma, 896 partículas, a 8 metros, 186 partículas, a 10 centímetros, 1.016 partículas, foram bastante partículas que a gente analisou. E a gente observou o seguinte, a gente encontrou diferentes tipos de combinações, né? Esse primeiro tipo aqui tem a composição somente do GSR convencional, que é o antimônio, bário, chumbo, e aí a gente encontrou ele em todos os lugares, né? Em todas as distâncias, na arma e na mão. Aí, outro tipo de partícula que a gente achou foi, ele tinha a composição do GSR convencional e os dois elementos do marcador. Nesse caso, esse marcador que eu usei, já é o da segunda geração que eu falo, não é a MOF Europa BTC, e sim a MOF Ítrio Europa BTC, onde eu tenho 95% de ítrio e 5% de Europa, somente. Lembrando que metade dela é metal, metade dela é ligante, ou seja, é uma quantidade muito pequena de Europa que eu tenho, mas ainda assim a gente conseguiu encontrar algumas partículas contendo o ítrio e o európio e o GSR. Outra partícula tinha somente o GSR convencional, mais um dos elementos do marcador, tá? Outras deram somente do marcador, ou só um elemento do marcador. Então, a gente encontrou todos esses tipos de partículas, e aí isso nos diz que alguma parte do marcador, ela de fato, ela se junta com o GSR no momento do disparo e formam partículas únicas, né? Então, quando a gente está coletando o marcador, a chance de a gente estar coletando o marcador mais GSR, de fato, é muito alta. Outra coisa que a gente pode observar aqui é que, à medida que a distância aumentou de 10 centímetros para 8 metros, a quantidade de partículas somente do GSR convencional, ela foi diminuindo como era o esperado, né? Porque você vai diminuindo a quantidade, ela se dispersa mais e aí chega uma quantidade menor de partículas aqui. Só que, quando a gente quando a gente avalia a partícula tipo 3, que tem um dos componentes do marcador, a gente vê que se manteve quase constante aqui, né? Subiu um pouquinho, quase constante. Ou seja, o marcador ele está, de fato, ajudando a gente a encontrar esse GSR, né? Eles viajam juntos, boa parte deles viajam juntos, e se você coleta um ponto luminescente, praticamente você está aumentando sua chance de coletar o GSR. Tá? Então, eu chamo ele de uma sonda luminescente para você detectar o GSR. Então, foi esse trabalho aqui que a gente publicou, tá? E aí, depois, outro trabalho que a gente desenvolveu foi a parte de codificação de munição. Os trabalhos da gente, eles surgem sempre como meio que uma necessidade que a gente observa dos peritos, né? Como a gente tem sempre esse diálogo com peritos, a gente tenta desenvolver coisas que, de fato, ajudem eles na sua rotina. Tá? Então, eu trouxe aqui um caso bem emblemático, tá? Que acredito que muitos de vocês devem se lembrar, o assassinato da juíza Scioli, em 2011, no Rio de Janeiro. Tá? Ela levou 21 tiros, lamentavelmente, na porta de casa. E aí, o que é que acontece? É que esses 21 tiros, né, a polícia, ela coletou cartuchos da munição, e esses cartuchos, eles tinham, na base do cartucho, escrito o número, um código que representava o número do lote. E aí, esse lote era um lote de 10 mil munições que tinham sido distribuídos para 3 batalhões de polícia. Tá?
Então, isso ajudou a eles a traçarem a origem da munição e chegar até os culpados, tá? Aí, outro caso emblemático, a gente fala da vereadora Marielle, tá? Que até a gente já foram encontrados os criminosos, e nesse caso dela, o lote, por lei, ele só deveria ter 10 mil, esses lotes, acima de 10 mil munições, eles têm que ter o número de lote dela, tá? Mas ele foi um lote de quase 2 milhões de munições que foram entregues à Polícia Federal e que foram, elas foram distribuídas para todas as federações, tá? As superintendências de São Paulo, Rio e do DF receberam mais de 200 mil cada uma, tá? Então, ficou impossível você rastrear a origem da munição, uma vez que você tinha um lote tão grande de munições. Então, a ideia da gente foi, e se a gente não codificar somente o estojo? Afinal, o criminoso ele pode, inclusive, recolher o estojo depois. E se a gente codificar o marcador, ou seja, e a composição da munição? Então, o que foi que eu fiz? Eu substituí o lantanídeo por ítrio, que é uma terra rara, e comecei a adicionar pequenas quantidades dos lantanídeos, né? Como európio, samário, térbio e assim por diante. E a ideia era fornecer uma espécie de código de barra, tá, para esses marcadores. Eles iam ter diferentes cores, tá? E é interessante falar que as cores diferentes, já por si só, poderiam ser enviadas para forças policiais diferentes, por exemplo, a polícia, outro para o exército e assim por diante. E aí, esses marcadores tinham concentrações, tá, que variavam de pelo menos 5% entre um marcador e outro, tá, a composição do metal. E aí, a ideia é que, coletando esses resíduos, a gente pudesse linkar o atirador, a vítima e uma arma de fogo, idealmente, né? E aqui eu tenho a foto desses marcadores, tá? Somente com 5% de európio dentro do metal. Aqui com 5% de térbio, os diferentes marcadores, né? A gente vê que, mesmo reduzindo a quantidade de lantanídeo, na verdade, eu aumentei a eficiência quântica deles, tá? E reduzi o preço também, né? Porque o ítrio, ele é bem mais barato do que os lantanídeos. Então, isso aqui é considerando síntese em laboratório, utilizando o padrão analítico, tá? Seriam 12 centavos de dólar por munição, com essa primeira geração. E, reduzindo a quantidade da Europa, seria 2 centavos de dólar, tá? Com eficiência quântica quase 3 vezes superior. Então, nesse caso, a gente fez uma série de testes cegos também para verificar o sistema de codificação de munições. A gente pegou e, por exemplo, eu coloquei o marcador 1, 2, 3 em cada uma dessas munições, entreguei para uma terceira pessoa que elaborou um código e trocou a marcação das munições, tá? Então, o que é que acontecia? Um atirador entrava no stand de tiro, escolhia uma munição, que ele não sabia o que era que tinha dentro, anotava o código no envelope e dava os disparos, tá? Aí depois um analista a gente entrava, coletava resíduos na mão do atirador, na arma e no local do disparo, e depois analisava sem saber o que é que estava ali, tá? Aí a gente analisava por MEVDS e tentava descobrir qual que era o código das munições. E aí a gente fez análise no VSC, que é o equipamento lá da documentoscopia, onde a gente conseguiu, por exemplo, o atirador 1, a gente vê aqui as transições do európio, mas a gente não sabe se é 5 ou 10% de európio. Atirador 2, eu já vi as transições do európio e do samário também. Tá? Aqui seria európio, somente transições do európio. Aqui seria európio e térbio. Európio, samário. E esses 3 aqui seriam somente com térbio. Mas eu não sei se é térbio ou térbio e térbio. Tá? Mas só por VSC a gente já conseguiu separar em pelo menos 4 grupos de munições, o que já ajudaria muito numa perícia, né? Mas a gente foi mais longe e analisou também por MEVDS, tá? E por MEVDS a gente conseguiu definir, por exemplo, que o atirador 1, ele utilizou, aqui tinha 5% de európio, tá? O atirador 2 tinha 5%, originalmente, né, calculado, seria 5% de európio e samário, tá?
o atirador 3 seria 10% de európio, apesar de ter um erro maior aqui, tá? Mas a gente conseguiu, por exemplo, essa aqui seria uma munição que tem térbio e európio, essa aqui seria de térbio e térbio, tá? E aí a gente conseguiu identificar 100% dos marcadores utilizados, tá? Por cada um dos atiradores, 100% deles, sem um teste cego, né? E a gente ainda conseguiu correlacionar, na maior parte dos casos, o resíduo que era encontrado numa arma com o resíduo que era encontrado na mão do atirador com o resíduo que era encontrado no local, tá? Então, do ponto de vista forense, isso é muito importante porque a gente não consegue fazer isso com munição convencional. Foi esse paper aqui que a gente publicou ele, tá, em 2019. Também a gente avaliou a toxicidade dos marcadores, tá, tanto in vitro como em vivo, porque a gente não faz sentido adicionar um material que seja tóxico nas munições NTA, né, que são munições não tóxicas, tá? Então, a gente utilizou protocolos internacionais que reduzem muito a quantidade de animais que são testados, tá? A gente fez a toxicidade aguda oral, aguda por doses repetidas e inalatória, e os marcadores que a gente avaliou, que foi o marcador com BTC, Europa BTC, e o marcador com DPA, eles se classificaram na categoria menos tóxica, tá, do Sistema Global de Classificação de Materiais, que é o GHS. Tá, com um LD, que é a dose letal 50, de 5.000 miligramas por quilograma. Tá? Então, é uma dose muito alta, dá uma segurança muito grande, pelo menos de forma oral e de forma inalatória, né? Então, foi esse paper aqui que a gente publicou na Applied Materials and Interfaces, tá? E esse outro aqui com outro marcador, tá? Nesse interim, eu vou apresentar bem brevemente aqui alguns outros trabalhos que a gente publicou, tá? Como, por exemplo, esse aqui foi o primeiro paper da gente, na Analytical Chemistry, com a MOF, com a Europa DPA, TERB DPA. Esse aqui é um sistema que apresenta propriedades Up Conversion, que é legal, porque além da gente ter os sistemas Down Conversion, a gente também tem sistemas que são Up Conversions. Então, imagina você ter um marcador ainda voltado para o tema de codificação, tá? Além dele emitir quando excitado com luz ultravioleta, ele emite também quando excitado com radiação infravermelho. Esse aqui é um outro marcador que eu sintetizei. Esse marcador, ele emite no amarelo. Ele é interessante justamente por emitir no amarelo. É uma MOF também, DPA, HDPA. E aí, o sistema de cores justamente é interessante por isso, né? Para a gente poder colocar para diferentes forças policiais, tá? Por isso que seria interessante desenvolver essas cores diferentes. Esse aqui é um óxido que eu sintetizei, o aluminato de zinco, também visando o rastreamento da munição e a identificação. Esse aqui foi um trabalho de uma aluna lá de Brasília. Ela fez com o BDC, tinha zinco e lantanídeo aqui, e o interessante desse trabalho aqui é que a gente conseguiu fazer a síntese de precipitação a temperatura ambiente e agitando somente por 30 minutos, tá? Misturando o sal do ligante com o sal do ligante com o sal do nosso metal, né? E aí, se a gente pensar em uma escala industrial, esse trabalho aqui seria bem interessante, tá? Seria facilmente adaptável, né? Esse aqui foi um trabalho que a gente fez com o pessoal do Espírito Santo. Na verdade, eles fizeram toda a síntese, caracterização do material, e a gente só fez a parte de testes de munição. E nesse caso é um complexo, tá? Justamente, o complexo, a gente conseguiu detectar ele na arma e no cartucho, mas não conseguiu detectar na mão, tá? Ele não apresenta uma eficiência menor do que as MOFs. Aí agora eu queria aproveitar alguns minutinhos para falar algumas outras linhas de pesquisa que eu estou desenvolvendo, tá? Continuo trabalhando com marcadores luminescentes, só que eu estou desenvolvendo marcadores luminescentes fotossensíveis, tá? Que tem uma aluna de mestrado, que é a Irina, inclusive acho que a Irina está assistindo a gente aqui. A ideia desses marcadores é o seguinte, porque quando a gente realiza um disparo,
utilizando as MOFs, por exemplo, esses resíduos, eles permanecem luminescentes por anos, tá? Passa alguns anos luminescentes, pode ter 3, 4 anos, eles continuam luminescentes. O que é bom, eu acredito que é bom do ponto de vista forense, você pode reanalisar a qualquer momento, mas você não consegue dizer se aquilo ali é de um disparo novo ou um disparo antigo. Então, a ideia que a gente está desenvolvendo é fazer esses materiais, tá, utilizando estruturas core shell, onde no centro, no núcleo, a gente teria o nosso marcador normal, né, que é resistente, e na casca a gente teria um marcador que seria fotossensível, que se degradaria quando exposto à radiação ultravioleta, tá? Porque a gente tem, mesmo fontes artificiais e fontes naturais, a gente vai ter radiação ultravioleta. E a ideia, nesse caso, o que ele não está desenvolvendo, é que, por exemplo, o marcador que é estável, ele permaneceria, idealmente, né, com uma intensidade de luminescência constante ao longo do tempo, enquanto que o marcador, que é fotossensível, iria se degradando, tá? A gente já fez alguns testes, eu fiz alguns testes lá em Brasília, com um marcador que é fotossensível, a gente já sabe que ele resiste à temperatura do disparo, tá? Então, agora a gente tem que fazer essas estruturas core shell e fazer a avaliação de tempo, tudo mais, para ver como é que eles vão se comportar. Outra linha de pesquisa que eu trabalhei, isso aqui foi no meu pós-doutorado na Espanha, que foi a descontaminação de trajes de bombeiros, tá? Os bombeiros, eles, quando participam de um combate a um incêndio, né, eles terminam se expondo muito a vários compostos tóxicos, tá? Como, por exemplo, os HPAs, e esses HPAs, eles têm, muitos são carcinogênicos, tá? Ou mutagênicos. O índice de câncer na população de bombeiro é maior do que, já é estudado isso, é maior do que na população em geral, tá? E aí, o que é que está acontecendo? Na Espanha e em alguns outros lugares também, o pessoal começou a comercializar umas câmeras de ozônio, tá? O ozônio, ele tem a capacidade de quebrar essas duplas ligações, e a ideia é que ele pudesse degradar esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, os HPAs. Então, a gente foi fazer os testes lá com os bombeiros lá na Espanha, esse vídeo foi eu que gravei, para ver se essas câmeras, de fato, elas serviam e se não serviam para tentar otimizar, tá? E aí o que a gente descobriu é que foi bem perigoso, porque ela degradava pouquíssimo, cerca de 30% dos HPAs que estavam impregnados nesses uniformes, tá? Então, o bombeiro, ele voltava a usar a roupa dele, achando que estava limpa, e sem estar limpa. Por que é tão importante isso? É porque esses trajes aqui, eles muitas vezes só têm um, e eles só lavam 2 vezes por ano. Tá? Então, você tem que ter uma forma de descontaminar após cada intervenção, tá? Para reduzir a exposição. Isso aqui eu comecei a trabalhar, mas eu dei uma parada, mas eu pretendo voltar em breve, a parte de drug delivery, tá? A gente já sintetizou algumas MOFs, que eu sei que essas MOFs não são tóxicas, e aí eu queria testar elas no carregamento de fármacos, tá? A ideia do drug delivery é que, por exemplo, aqui você tem a janela terapêutica, tá? A concentração de uma droga, tá? Um fármaco, onde ela age no seu corpo, tá? Abaixo disso, você tá uma dosagem sub, né? E acima, você tem uma dose que pode ser já tóxica, né? E aí, quando a gente toma uma droga normalmente, a gente tem esse efeito burn, a concentração aumenta, tá? Ela passa da concentração da dosagem da janela terapêutica e depois ela baixa. Aí você depois toma de novo. E aí fica assim. Tá? E a ideia do carregamento de fármaco é que você tem um material que ele armazene o seu fármaco, transporte ele dentro do seu organismo de uma forma protegida e que ele libere de forma controlada, tá? Ao longo do tempo, mantendo mais aqui na janela terapêutica. Tá? E aí isso é importante principalmente com drogas antitumorais e retrovirais, né? Que você tem efeitos colaterais muito mais graves aqui quando você chega aqui nessa dose. Tá? E aí, alguns requisitos é que essas MOFs não tem que ter uma baixa toxicidade, nesse ponto a gente já tem, tá? E elas têm que ter tamanho menor do que 500 nanômetros, e uma aluna minha lá em Brasília chegou a desenvolver MOFs nessa faixa aqui de tamanho, tá?
E, por fim, isso aqui foi um projeto que eu submeti para a FAPESC antes de eu ter sido contratada para a UFPE, pela UFPE, tá? Mas foi uma parte que eu me interessei muito e que eu pretendo começar a desenvolver logo em breve, que é a parte de remediação ambiental, tá? Principalmente para poluentes emergentes. Esses poluentes emergentes são poluentes que não têm legislação ainda, que dizem, ou que não se sabe ainda qual é o efeito deles, tá? Mas eles podem ter um potencial toxicológico, carcinogênico ou mutagênico, tá? E aí eles vão sendo despejados nos meios aquáticos de forma descontrolada, tá? E já alguns deles já são detectados na água, tanto em águas superficiais como na água potável, tá? Então, visando um desenvolvimento sustentável, a gente tem que desenvolver métodos alternativos que ajudem a degradar esses poluentes emergentes, né? E aí, muitos deles têm o problema de ser recalcitrantes, são de difícil degradação pelos métodos convencionais, e aí eu quero fazer a aplicação de alguns materiais em fotocatálise, tá? Inclusive com MOFs, porque as MOFs têm área superficial elevada, o que ajuda a gente vai ter mais sítios ativos disponíveis para a reação. E aí a ideia também é utilizar material que sejam ativos no visível, tá, para a gente poder utilizar a própria luz solar. Tá? Então, só apresentando o meu time, tá? A professora Ingrid, que foi a minha supervisora desde a graduação até o doutorado, né? O professor Severino Júnior, que eu tenho uma admiração enorme por Júnior. Júnior, acho que a maioria de vocês conhecem, ele é lá do DQF, né? Departamento de Química Fundamental, da UFPE. Tá? Júnior é o líder lá do BSTR, e agora que eu entrei na UFPE, eu estou trabalhando no mesmo laboratório que Júnior, estou ali ajudando Júnior, né? E aí tem o Marcelo, o professor Marcelo, que alguns conhecem também, o Zóio, né? Que está com uma empresa agora também na área do agro, tá? O Márcio Tagliavini, que é o perito, alguns alunos aqui que ainda desenvolvem trabalhos, tá? Agradecer a Irina, que topou esse desafio comigo, da gente desenvolver essas estruturas Corshell, tá? E o Tiago também, que é aluno de C, que está começando agora, tá? Está começando agora em agosto. Tá? E aqui há vários colaboradores também, colaboradoras, tá? A professora Carmen, da Espanha, Rema, a professora Fernanda Pimentel, Carol também, e a vocês e tal, a todos os órgãos que possibilitaram esse trabalho. Acho que foi um pouquinho longo, mas... Nada, foi muito bom. Bom, a gente, em geral, agradece também muito você pela palestra boa, não? Nós que mesmo temos um programa de engenharia física, seus trabalhos são bem aplicados a coisas importantes, ainda bem que a gente não tem criminais aqui, para não ver as coisas que se fazem na área de pesquisa que você desenvolve. Mas, assim, eu acho um trabalho bem interessante. Acho que muitas pessoas podem se interessar, inclusive no nosso programa, por essa afinidade, não? Do trabalho com a parte de engenharia física, aplicação dos materiais que uno prepara, que uno faz. Então, parabéns, professora. Então, a gente sempre tem uma parte de perguntas. Professor Marcos Soria e a professora Martínez, a gente sempre deixa a primeira pergunta para eles reservada. Pode ficar à vontade. Ok, Marcela, aprendi muito, né? Muito interessante a palestra. Agora, fiquei impressionado pela qualidade desses marcadores, fluorescência que permanecem. A minha pergunta é, quando você, nesses processos de detecção que envolve up conversion, o fato de você usar um laser melhoraria a eficiência quântica, seria mais eficiente no processo de detecção? Eu entendi que vocês usam luzes, né? Lâmpadas. A gente usa a luz ultravioleta. O bom da luz é que ela consegue uma área maior, né? O laser é pontual, tá? Então, de qualquer forma, como é que a gente fez? A gente primeiro achou o marcador com a luz ultravioleta, coletou, e depois a gente caracterizou ele, tanto excitando com ultravioleta, como excitando no infravermelho, tá? Mas para visualizar ele, para coletar, a gente utilizou a luz ultravioleta.
O primeiro marcador, o que eu apresentei no trabalho, ele não tinha uma eficiência tão boa assim o Upconversion, tá? Mas a gente já está publicando um trabalho que aí é um óxido de ortogonadato, e aí ele tem uma eficiência melhor. Mas esse trabalho ainda está no finalzinho dele, está em fase de submissão já. Isso, principalmente, né, nessas medidas que vocês fazem, né, que tentam fazer como diz, um código de identificação, essas pequenas porcentagens talvez sejam interessantes. Uma vez você identificou a fonte, de ir lá fazer uma dosagem mais fina, não sei se seria o caso de uma espectroscopia mais, uma fluorescência mais eficiente, digamos. Desculpe, professor? Eu insisto na minha proposta aí do laser. Uma vez que você identifica a fluorescência, aí se você quiser fazer uma medida talvez mais fina nesse processo aí de dosagem, né, para identificar o lote, então talvez uma etapa mais detectar a fluorescência e uma segunda de dosagem. Exatamente. Seria uma espécie de código a mais, né, para você poder rastrear a origem daquele lote, por exemplo. Um lote que tem, além de características down conversion, que tem uma característica up conversion. Tá? Mas essa parte do up, ela é interessante. Assim, a luz ultravioleta por si só, ela é danosa à pele. Então, idealmente, a gente teria que utilizar, seria legal com infravermelho, né? Só que aí a gente usa esses lasers e aí complica um pouquinho. Mas eu acho que essa é uma das áreas que ainda foi pouco explorada pelo grupo da gente. A gente só desenvolveu 2 materiais até agora que tem a Upconversion, que é o que já foi publicado e o que está próximo de ser publicado. Tá? Mas eu acho que essa área ainda poderia ser mais explorada. Tá? E só para falar para o pessoal, a gente já tem alguns anos, na verdade, que a gente tem quase que uma parceria, um diálogo com a CBC. A CBC é a Companhia Brasileira de Cartuchos. Ela é a segunda maior empresa de cartuchos do mundo, se eu não estiver enganada. Tá? Ela tem empresas em vários lugares, na Europa, Estados Unidos. E lá fora, por causa dessas munições NTA, eles exigem, tá? Como não tem antimônio barichumbo, não tem método de detecção, eles já estão exigindo há algum tempo na legislação que você introduza algum marcador. Aí eles fizeram já a introdução, por exemplo, de gadolínio e outras munições com galho, mas não dá muito certo, e a única coisa que você consegue fazer é detectar ele por MEV, né? Seria um marcador químico. E a CBC, ela procurou a gente já há algum tempo, eu acho que pensando principalmente nesse mercado externo, né? Não no mercado interno, mas para poder adicionar esses marcadores. Eles já fizeram vários testes, já adicionando esses marcadores no primer, tá? E até agora os testes deram certo. Porque a questão é que o marcador ele pode diminuir a eficiência da munição em si, né? A velocidade do projétil, tá? E aí você tem que usar a menor quantidade possível, tanto financeiramente como para não reduzir a eficiência do disparo, né? Mas aí os testes estão avançando. Se Ramon me permitir uma última questão, eu vou pedir perdão a Marcela fazer uma pergunta menos técnica, porque eu acho que preocupa a gente, Marcela, pelo menos eu tenho essa sensação que existe se não um afrouxamento, uma relaxação aí em relação à legislação, mas pelo menos não vai no sentido de melhorar o controle, etc. É isso que a gente ouve. A pergunta você sente nisso na parte mais técnica, reflete no trabalho de vocês, no Brasil, né? No Brasil, no momento... Eu acho que estão fazendo uma coisa sem pensar, não sei, talvez, nas consequências que tem, né? Porque, de fato, está tendo um afrouxamento muito perigoso. Por exemplo, eu citei que lotes acima de 10 mil munições tem que ter o número de lote rastrear no cartucho, né? Mas já tinha um projeto de lei que era para tirar isso. Eu não sei mais se já foi ou se não voltou. Antes já surgiu um projeto de lei para adicionar marcadores nas munições, marcadores químicos, e aí o marcador luminescente da gente entrava nesse bolo, né? Hoje em dia já estão querendo tirar o
o número de lotes da munição. Uma coisa que não faz sentido, porque não vai ajudar a perícia, vai atrapalhar a perícia, né? Não, no processo, você está num grau mais sofisticado, mesmo a coisa mais básica estão querendo retirar, né? Se eles estão querendo tirar o número do lote do cartucho, eu não posso esperar, infelizmente, por enquanto, não dá para esperar, né? É muita coisa. Maravilha, Marcelo, muito bom teu trabalho e a apresentação também. Muito obrigada, professor. Professora Ana está aí querendo perguntar também, Ana? Perguntar mesmo não. Eu só queria parabenizar a Marcela mais uma vez pelo trabalho dela e pelas conquistas dela, que eu venho acompanhando há um bom tempo, apesar dela ter dito que é desde 1900 e bolinha, não é tanto tempo assim, mas eu acompanho o trabalho e o desempenho de Marcela há muito tempo. E o trabalho é extremamente interessante. Muito bem. Parabéns, muito obrigada, Ana Cláudia. Para mim é um prazer também, um prazer ter você acompanhando esse trabalho. Alguém mais tem alguma pergunta? Professor Reza? Fique à vontade. Está fechado o microfone. Beleza. Boa tarde, gostaria de parabenizar uma excelente palestra. A gente aprendeu realmente muita coisa e eu gostei muito. Eu tenho uma curiosidade, eu vou juntar duas perguntas. Vocês chegaram a examinar dois fenômenos, né? Termoluminescência das suas amostras. A termoluminescência, ele tem luminescência quando a temperatura aumenta, né? Não, a termoluminescência não. A única coisa que a gente leva em questão a temperatura é para ver se ele resiste à temperatura. Tá? Certo. E outra coisa você tem algum tipo de fosforescência, onde você provavelmente, né, eu tô pensando, provavelmente quando você tem um iorópio divalente, você poderia ter um tempo de vida maior, talvez você pode ver quanto tempo passou do tiramento, né, do tiro. Eu só gostaria de saber se você consegue também dopar com um tipo iorópio divalente. Eu nunca tentei com o Europe 2+, tá? Até porque ele não é tão estável, né? E o Europe 2+, ele é azul, não é? Ele emite no azul, certo? A gente dopou com túlio, um material, e fez alguns testes, e o que acontece é que essa emissão no azul, ela termina não ajudando, porque se você pegar uma partícula branca, um papel, e colocar luz ultravioleta, ele vai ficar totalmente azul. Tá? Então, a mesma coisa, quando a gente coloca a luz ultravioleta sobre a pele da gente, ainda que não tenha marcador, não tenha nada, vai ter pele morta, vai ter poeira, vai ter o que for, e tudo isso aqui fica pontinho azul. Então, não fazia sentido desenvolver esse marcador azul. Tá? Até eu conversei com tem uma aluna, uma doutoranda, eu acho, lá da USP, que ela estava querendo desenvolver um marcador azul, e eu falei para ela, ó, a gente já fez coisa com azul e eu acho que não é uma boa, tá? Ela até vai trocar lá na pesquisa dela. Tá certo, muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Você falou que você usa 16 miligramas de marcadores, mas qual é o peso total daquele amostra de material tudo que tem? 16 é 5% da massa da pólvora. Eu acho que é 320 miligramas de pólvora. Tá certo. Mas a CBC, ela está fazendo testes no primer, adicionando 1% da massa do primer, tá? O primer é bem pouquinho... Só que eu não consigo trabalhar com primer, porque como ele é explosivo, se eu tentasse fechar a munição, ia explodir tudo ali, é bem perigoso. Beleza. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a você. Alguém mais? Ou Albert, pode ficar à vontade. Obrigado, Ramon. Marcela, parabéns aí pela apresentação, foi uma
muito boa apresentação, de fato um tema muito interessante. Eu tenho umas perguntas aqui, eu acho que você facilmente vai poder me responder da parte do tempo de degradação, no caso dos materiais luminescentes. Tipo, vocês estudaram o fato da distância do atiramento, né? Mas, e o tempo? Dá para medir com a medida de intensidade, por exemplo, do marcador luminescente, há quanto tempo foi realizado o disparo? Então, a gente tem alguns alvos que a gente realizou disparos contra alvos, e eles ficaram guardados, tudo bem, eles ficaram guardados fora em um ambiente fechado, né, sem luz e tudo mais, mas eles resistiram por meses. Acho que um dos trabalhos ali, o material tinha mais de 18 meses que estava luminescente do mesmo jeito. Então, a gente nunca acompanhou de forma sistemática, tá? Como que é a redução da intensidade. Eu acho que ele vai reduzir com o tempo, ele vai ficar menos luminescente, mas pode ser que esse tempo seja muito grande, pode ser que seja, para que seja medido e diferenciado, tá? Pode ser que sejam anos. Então, por isso é que entra o projeto de IRINA, que está desenvolvendo os marcadores que sejam também fotossensíveis para a gente poder ter uma ideia da escala temporal. Porque isso também é importante para a perícia. Certo. E vocês chegaram a estudar alguma coisa referente à penetração dentro da pele? Por exemplo, o sujeito que atirou, ele lavou as mãos, a camada superficial vai ficar sem aquele fator luminescente, mas se dentro tem alguma penetração na pele, mesmo que a gente poderia ainda aproveitar após as 9 horas de lavado de mãos? A gente nunca estudou isso não, tá? Eu não sei, porque ali eu sei que os gases, eles saem com temperatura muito alta, né? No momento do disparo. Talvez por isso ele consiga se aderir um pouquinho mais à mão. Mas, por exemplo, eu atirei, eu nunca senti minha mão queimar por estar atirando. Tá? Mas os marcadores, querendo ou não, eles ficam muito bem aderidos ali. Eu não sei se é talvez o tamanho dele, que é muito pequenininho, que permita entrar no poro das mãos, por exemplo, né? Partículas maiores cairiam mais facilmente, mas o marcador, por ele ser quase nano, né, ele pode conseguir ali entrar no poro. Mas a gente não estudou sistematicamente isso, na pele do atirador. A gente estudou na pele do alvo, né, que foi que a gente fez lá com o porco. Certo. Com o porco não, com o pernil do porco. Obrigado, Marcelo. Parabéns novamente. Obrigada, Albert. Alguém mais? Bom, Larissa, fica à vontade. Boa tarde. Aproveitando o gancho do professor Albert, eu fiquei com uma dúvida também. Se o atirador utilizar luvas, essas partículas, elas ultrapassam a luva? É possível detectar na pele se o atirador tiver usado luvas? Provavelmente não. A gente não, obviamente, a gente não testou, tá? Mas provavelmente não, né? Provavelmente ele não vai passar. Aí é que está a vantagem. Por exemplo, se um atirador profissional, por exemplo, um criminoso profissional, que premeditadamente utilize luvas a realizar um disparo, ele não vai ficar com resíduos na mão, né? Só que o bom do marcador é que você consegue detectar em outros locais, tá? Como no cabelo, na narina, no nariz, tá? Ou até esse atirador depois vai para um carro e aí cai partículas no carro. Vai reduzir a quantidade de partículas, porque a mão é o principal local, mas você tem a possibilidade de coletar em locais que você não veria, né, com munição comum. Tá certo. Tá. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço, adorei a apresentação. Muito obrigada. Alguém mais? Bom, enquanto eu queria aproveitar, professora, porque nosso programa nesse ano, por segunda vez, está desenvolvendo, bom, já estão abertas as inscrições para nosso segundo workshop de engenharia física, e aproveito para comunicar a você e a seus estudantes que estão aqui, que se eles têm interesse em participar, estão abertas as inscrições para enviar trabalho. E vindo que vocês trabalham em uma área bem interessante, o workshop vai ser em outubro, mas as inscrições já estão abertas, então vai ficar aberta por um tempo, ainda que daria para pensar em esse trabalho interessante mostrar. A gente vai ter um workshop internacional e vai ter algumas apresentações
bom, um grupo de palestrantes nacionais e internacionais muito renomado, assim, de nome importante na área da óptica, na área de materiais, que são as duas linhas assim que mais se trabalham em nosso programa, que é a parte de optoeletrônica e a parte de materiais. Então, assim, aproveitando o momento para novamente divulgar para vocês e para pedir a todos que divulguem nosso workshop, nosso evento. E, bom... já agradeço, professor, já agradeço. Muito bom saber disso. Eu posso depois lhe mandar o link já de todo o cartaz que estão... Tá, obrigada. Tá vendo aí, Irina? Falei por isso, porque eu sei que você tem alguns estudantes aqui, então pode ser interessante mostrar o trabalho. E, bom, tem uma parte importante, aproveitando também que você está com estudante, e é exatamente isso. A gente está atravessando faz 1 ano e meio já uma situação complicada, não? Então, visita a laboratório um pouco... acesso ao laboratório difícil. Como vocês estão levando essa parte da pesquisa? Porque certamente as coisas que vocês fazem precisam muito de laboratório, a parte de síntese, de equipamento. Como que vocês estão assim, conseguindo fazer as coisas nesse 1 ano e meio de trabalho? Assim, eu estava como pesquisadora, Jovens Talentos, quando começou a pandemia, eu estava com aquele projeto, depois o mundo acabou, né, eu fiquei esse tempo todo de home office, e eu fui contratada, eu tinha feito o concurso em 2018, assim que eu voltei da Espanha, eu fiz o concurso, e aí ficou esse tempo todo, e aí eu fui contratada agora, em janeiro, né, e o mundo continuava acabado. E aí, Irina já começou a voltar a fazer algumas atividades. Ela tem marcado alguns dias o laboratório lá da gente, do professor Júnior, né? Júnior tem quase 60 alunos, tá? Então, mas ainda bem que são 3 laboratórios grandes. E aí, o pessoal está reservando horário para poder manter um distanciamento, né? E aí, algumas vezes por semana, a Irina está indo para o laboratório para iniciar essas sínteses dela, né? Ela fez algumas sínteses já, tá? Mas atrasou bastante, né? Porque já era para a gente já devia estar realizando o disparo a essa altura do campeonato e ela ainda está sintetizando o material, tá? Mas a gente está andando dessa forma. Eu fiz a pergunta porque, bom, você, como disse ao início, você passou frente na UAXA lá, e na verdade é o prédio que a gente tem. Eu fui contratado em dezembro também, eu assim, sou bem novo na UAXA, acho que eu sou dos últimos que entrei na UAXA, se não fui o último, e aquele prédio de nós, na verdade é um prédio, pelo conhecimento que eu tenho, o professor Marcos talvez possa me corrigir, é um prédio que é alugado, nem sequer é o prédio da universidade, ou seja, não é a universidade UAXA como tal, é um prédio alugado, é um prédio comercial que a gente tem lá. O polo de engenharia que seria a UAXA, ele está sendo construído, mas imagina, por toda essa coisa de pandemia e dinheiro, todo tem sido um pouco freado, não? Mas mesmo assim, eu toco o ponto porque a gente lá, mesmo sendo um prédio alugado, a gente mais tem criado alguns laboratórios para fazer pesquisa e também laboratórios de ensino, e a raiz de um grupo de professores que alguns estão presentes, da diretoria, o professor Marco, foi possível comprar alguns equipamentos. Por exemplo, a gente tem um raio-x lá funcionando muito bem, tem um MEV, tem um BEVIS, tem um DCC também que está sendo instalado, por algumas questões não se instalou. E falo porque em algum momento, como a gente tem a pós-graduação, a gente vai ter que retomar, não? Então, essas experiências de como outras universidades, outros laboratórios estão atuando na pandemia, a gente tem que também levar para nós, que a gente tem estudante que tem que responder a mestrado, a relatório da FACEP, da Bolsa, então é importante a gente ter esse conhecimento, aproveitar também para lhe falar sobre esses equipamentos que a gente brinda também com a maior vontade de atrair pessoas que queiram colaborar com o nosso programa.
São equipamentos muito importantes, né, para você fazer a pesquisa de materiais. Exato. Então, bom, tenho que agradecer mais uma vez a você, agradecer a todos por todos que sempre estiveram presentes nesse primeiro ciclo que começamos assim que iniciou o semestre da pós-graduação. Fizemos, acho que alrededor de 15 ou mais palestras toda segunda-feira, sem falha de nenhum dia a gente tive que adiar por nada. Graças a Deus, todos os convidados foram bem responsáveis e sérios, o qual sou muito grato por isso, não? E, bom, a você também agradeço hoje imensamente, porque você hoje fecha nosso primeiro ciclo de palestra. E, bom, aqui temos um grupo de estudantes, de professores do nosso programa, que a gente sempre está tentando chamar e fazer cada vez mais forte essa atividade científica que a gente vem desenvolvendo. A gente grava o vídeo porque posteriormente publicamos no nosso canal de YouTube do programa. Eu posso também posteriormente, assim que seja publicado, lhe enviar o link para que compartilhe com seus colegas. E, bom, mais uma vez, parabéns pela apresentação. Agradeço imensamente. Não sei se o professor Marco quer falar suas palavras aí dessa primeira etapa. Não, excelente. Só cumprimentar vocês todos. Ramon, excelente trabalho e, evidentemente, você fechou bem aí com uma excelente apresentação. Só temos a agradecer. Nós sempre pedimos para todos os estudantes, o professor abriu o microfone para nós bater as palmas pela apresentação da professora. Muito obrigada, gente. Muito obrigado a você. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é muito bom a gente poder compartilhar a ciência. Né? Que passe a pandemia e que você venha nos visitar